Para esse dia de leitura bíblica do 68, né? Dia de leitura bíblica, eu quero te fazer uma pergunta. Você está vendo aqui que carta aos Coríntios é a carta mesmo que Paulo escreveu para o povo, para exortar, orientar, conduzir, avisar como é que estavam os trâmites das viagens, né? Talvez você pense, que chato ficar sabendo, mas é importante para a gente entenda como que o Evangelho começou, por onde ele passou e quem foram as pessoas pioneiras ali naquele trabalho, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: se você fosse escrever uma carta, um e-mail ou um WhatsApp, como Paulo fez aqui, avisando as coisas desde o início do seu trabalho em Cristo Jesus, desde o momento em que você se converteu, as coisas que você fez, as dificuldades que você passou por causa do nome de Cristo, o que seria? Qual seria essa carta? O que falaria? Qual conteúdo ela tem? E qual o procedimento de fé que você teve diante de todas as tribulações que você passou? Eu acho que vale a reflexão, essa carta vale. Tomarmos por referência e pensarmos assim, o que já passamos e como enfrentamos. Com a mesma fé, com a mesma disposição? Vamos lá, pensar. Vamos terminar então a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e 13. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, fora arrebatado ao paraíso e viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Vamos só saber se você ainda não tem esse entendimento da Bíblia. Nós temos 3 níveis de céu. O primeiro céu é esse que você olha para cima, o segundo céu da área espiritual ainda, hoje ocupada pelos demônios, e o terceiro céu, que é onde realmente fica o trono do Senhor. Então, ele conta dele que ele foi até o terceiro céu e ele viu lá em cima coisas que não tem como descrever, e que ao homem não é permitido falar. Versículo 5: Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então a pessoa teve várias experiências com o Senhor de forma profunda, intensa, que nem sei quantas tiveram a experiência que Paulo teve. E aí, então, para que ele não se orgulhasse, falasse assim, eu estive lá, eu falei, eu vi isso, eu vi aquilo, Deus permite, então, que ele tenha alguma coisa que o incomode, alguma coisa que o faça lembrar o quanto ele é humano, Então, Deus permite que ele tenha um espinho na carne, algum incômodo. A gente não sabe descrever o que seria especificamente isso, mas aquilo que vai atormentar para que ele possa se lembrar sempre do seu lugar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O versículo mais conhecido em outra versão, na RA, na revista atualizada, a minha graça te basta. É preciso que nós compreendamos que todo o tormento, todas as dificuldades, tudo aquilo que você clamou ao Senhor que você não recebeu ainda, que você pega esse versículo e fala assim, olha, se Deus ainda não te deu, a graça do Senhor precisa ser suficiente na sua vida. Você não precisa ter tudo. A graça do Senhor ela tem que ser completa, porque o poder dele vai sendo aperfeiçoado. Quanto mais fracos somos, mais dependemos do Senhor, mais o Senhor se manifesta, mais ele se revela a nós. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então ele entendeu, olha, quanto mais eu consigo me reconhecer fraco, eu me reconheço que eu preciso do Senhor, o Senhor se manifesta mais e descubro de quem Deus é. Então ele começou a ficar feliz de passar por tribulação, porque naquele momento de tribulação ele ia conhecer outras facetas de Deus, outras manifestações de poder de Deus. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, gente, é muita traulitada que a gente toma além desses versículos aqui, olha. Eu vou ficar feliz na fraqueza que eu tenho, vou ficar feliz nos insultos que eu recebo, nas necessidades que eu tenho, nas perseguições que eu sofro, vou ficar feliz, porque nesse momento eu vou me descobrir débil e vou precisar do Senhor e vou reconhecer a bondade de Deus na minha vida. Eita, Paulo! Aleluia, Jesus!
Versículo 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Dizendo aqui, que os apóstolos que foram instituídos por Jesus, eles carregaram consigo a forma e o poder de fazer sinais, maravilhas e milagres. Versículo 13. Em que vocês foram inferiores, vou repetir, versículo 13. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o que desejo não são os meus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que eu os amo tanto, devo ser menos amado? Como ele fala aqui, no conceito normal, o pai ajunta dinheiro para poder deixar para o filho a herança, ele como pai espiritual daquele povo, olha, eu vou me doar, vocês não precisam me doar nada, vocês não me entregar nenhum recurso, porque na realidade tudo que eu tenho eu vou doar a vocês, até minha própria vida, vou me desgastar pessoalmente em favor de vocês, porque ele entende que é o pai é quem doa para o filho. Mas é preciso que o povo então compreendesse e o amasse, e o recebesse e respeitasse. Versículo 16, seja como for, não tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus, como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Ele manda uma carta meio de exortação antecipada, Gente, por favor, na hora que eu chegar diante de vocês, permaneçam na fé, que eu os encontre, que vocês não me decepcionem, que eu os encontre firme na fé, que vocês também me encontrem da mesma forma. Uma carta que vai antes dele, para que o povo se prepare para quando ele chegasse. Capítulo 13, para terminarmos então 2 aos Coríntios. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. É como se estivesse duvidando que Paulo realmente falava por meio de Cristo, Que Cristo falava por meio de Paulo, ao contrário. Então assim, pessoal, olha, eu já exortei, eu chamei a atenção de vocês, eu vou voltar aí de novo, e eu peço que vocês não parem de pecar, porque vocês vão ver o poder se manifestar, porque eu realmente ajo em nome de Cristo. Vamos continuar o versículo 3 aqui. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado na fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Ele foi crucificado no pecado, pelos nossos pecados, mas se ele foi ressuscitado, é pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Verso 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado.
pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Estou te mandando a carta, o alerta, a advertência antes. Apruma teu corpo, ajeita a tua vida, para quando eu chegar não ter que fazer isso pessoalmente. Versículo 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aleluias! Glórias a Deus! Terminamos então a segunda carta aos Coríntios. Amanhã começamos a carta de Gálatas. Ok? Até amanhã então. Deus abençoe.